Seguimos juntos aqui no Em Ponto, agora com as notícias internacionais. Subiu para 558 o número de mortos nos ataques de Israel a diversos alvos do Hezbollah no sul do Líbano. A informação ela foi confirmada pelo ministro da Saúde libanês. Entre as vítimas estão 50 crianças e 94 mulheres. O total de feridos já ultrapassa os 1.800. Por conta dos ataques, milhares de pessoas deixaram áreas atingidas, aulas foram suspensas e diversos lugares estão sendo utilizados como abrigos. Voos para Beirute, saindo da capital do Líbano, também foram cancelados. Então, os voos cancelados por lá, esse é um ponto, mais um, né, que reverbera toda essa escalada, Mônica, da tensão no Oriente Médio, especialmente naquela região de fronteira entre Israel e Líbano, né? Sim, o país vira de cabeça para o alto, né? Com ataques desses e não se sabe o que acontece na sequência. Mas a gente segue falando sobre esse assunto com o João Miragaia. Ele é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, ele é colaborador do Instituto Brasil-Israel. Muito bom dia, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui, mais uma vez, no Em Ponto. O professor João Miragaia mora no norte de Israel, portanto, uma região em que as coisas estão acontecendo, né? O ataque do Hezbollah também atinge essa área em que você está. Então, gostaria que você descrevesse o que acontece para vocês, moradores do norte de Israel, e também como esses ataques estão reagindo na imprensa, na sociedade israelense. Bom dia. Bom dia, Mônica, bom dia a todo mundo que assiste agora. Bom, primeiro de tudo, eu preciso dizer que nesse momento exato, eu não estou na minha casa. Eu e a minha família tomamos uma decisão de sair de casa ontem, na verdade, quando a gente se deu conta de que a escalada era iminente. E ontem de tarde a gente veio para casa dos meus sogros, que está mais ao sul, a 80 quilômetros da fronteira, não a 30, como o lugar onde eu moro. E a gente, na verdade, saiu na hora certa, né? Porque os ataques ontem eles subiram alguns graus de temperatura, enfim, chegaram até a região onde eu moro. Na verdade, a escalada já tinha acontecido de maneira intensa no sábado, né? Israel fez um ataque poderoso no sul do Líbano, em mais de 100 pontos, nada comparado ao que aconteceu ontem, mas para o sábado tinha sido um ataque ainda sem precedente nesse último ano, pelo menos. E na madrugada do sábado para domingo, a gente teve um ataque também muito intenso do Hezbollah contra o norte de Israel. E nesse momento, ainda que no lugar onde eu moro a gente não tenha escutado a sirene, a gente escutava claramente as explosões. E durante a madrugada inteira, né? Foi difícil dormir aquela madrugada, preocupado com o que ia acontecer ali. Isso, de fato, incentivou, na verdade, serviu como incentivo para a gente tomar a decisão de se afastar de casa por um tempo e observar o que acontece. E como essa situação é vista aqui, enfim, a gente está, desde o dia 8 de outubro, vivendo essa guerra de atrito no norte de Israel e no sul do Líbano, né, entre o Hezbollah e Israel. O Hezbollah atacou Israel no dia seguinte ao ataque do Hamas, em solidariedade ao Hamas, e condiciona o cessar-fogo com Israel, segundo as palavras do próprio grupo, a interrupção da agressão sionista na faixa de Gaza. E, como nós sabemos bem, o governo israelense ele não tem interesse em terminar com a guerra, nem sequer para trazer os reféns de volta. O governo caminha nessa direção, e depois de 11 meses nessa situação, com mais de 70 mil refugiados, o governo israelense decidiu fazer uma investida contra o Hezbollah no norte, a fim de mudar a situação, para permitir que os moradores voltem às suas casas. Isso é o que o governo alega nesse momento. Então, segundo a opinião dos especialistas, inclusive de alguns expoentes militares que falam em off, a ideia é desconectar a guerra do norte da guerra de Gaza, ou seja, provocar o Hezbollah a um cessar-fogo independente do prosseguimento da guerra na faixa de Gaza. Miragaia, eu queria abordar exatamente esse ponto com você, entender um pouco dessas motivações, porque Netanyahu decidiu manter o planejamento dessa ofensiva contra o Hezbollah, que começa lá com os pagers, com os walkie-talkies, depois com essa ofensiva militar, com os bombardeios, mesmo diante de um apelo para que não o fizesse, apelo de um aliado super importante, que são os Estados Unidos, né? Tem essa preocupação total
com uma escalada da guerra por toda a região. Queria a tua avaliação por que, do ponto de vista político, para Netanyahu era importante manter essa ofensiva nesse instante contra o Hezbollah, abrindo, né, uma segunda frente de batalha, não só lá em Gaza com o Hamas, agora também com o Hezbollah na fronteira com o Líbano. E qual é a posição desses atores que são tão fundamentais do lado de Israel, os Estados Unidos, e do lado ali do Hezbollah? A gente fala sempre do Irã, a gente fala da China, a gente fala da Rússia. Olha, nesse aspecto, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque ainda existem muitas questões cujas respostas a gente ainda não tem. É óbvio que a gente poderia levantar diversas hipóteses, eu vou citar algumas delas, pelas quais o Netanyahu teria interesse do ponto de vista pessoal, por exemplo, ou do ponto de vista da sua agenda política no confronto com o Hezbollah agora. Um deles, por exemplo, seria porque do depoimento do Netanyahu na justiça israelense para os seus 3 casos de corrupção nos quais ele é réu, está previsto para acontecer no dia 2 de dezembro, e obviamente se a gente estiver vivendo uma guerra regional, a possibilidade desse depoimento ser adiado é muito grande, mas é difícil a gente cravar que, por exemplo, essa foi a motivação do Netanyahu para que essa escalada acontecesse justamente agora. Tem que lembrar que depois de 11 meses, nenhum dos dois lados, no caso nem Israel nem o Hezbollah, e quando eu digo Hezbollah eu tenho que acrescentar um terceiro lado, que é o Irã, teve interesse nessa escalada, a ponto de que não escalou. A gente viveu uma guerra de atrito constante, com algumas subidas e descidas de temperatura, mas ela permaneceu estável até agora. A gente tem uma situação que começa a aparecer nas últimas semanas, especialmente depois desse caso dos pagers, que foi a hipótese pela qual Israel teria decidido lançar mão desse ataque justamente agora. E a hipótese que está sendo mais considerada nesse momento é o fato de que membros do Hezbollah estavam a ponto de descobrir que os pagers continham explosivos ou alguma coisa estranha. Então, para não para não desperdiçar o investimento contra o inimigo contra o qual de fato você ainda está lutando, foi decidido lançar mão dessa operação agora. E aí, já que essa operação foi lançada, então agora vamos aproveitar o timing e continuar, uma vez que o Hezbollah está com uma baixa no número de militantes, está com os hospitais no Líbano estão colapsando, eles tiveram defasagem nos meios de comunicação, e tudo isso enfraquece o grupo a ponto de ser oportuno realizar um ataque contra o Hezbollah no sul do Líbano, especialmente no sul e no leste também, onde o grupo é mais forte. Do ponto de vista político, e segundo a agenda do governo atual, é importante, obviamente, você desconectar a Guerra do Norte da Guerra de Gaza, uma vez que o governo Netanyahu não pretende dar fim à guerra em Gaza. Então, para que a guerra em Gaza não tenha fim e a questão no Norte seja resolvida, ele se entende que é necessário um ataque contra o Hezbollah, a fim de que o Hezbollah diga basta, entenda que tem que se render e assinar um cessar-fogo. Eu, pessoalmente, sou muito cético em relação a que esses objetivos possam ser alcançados dessa maneira, pelo menos como as coisas estão sendo feitas agora. Principalmente porque por trás do Hezbollah você tem também o Irã, que é uma potência militar. E é justamente a minha pergunta, em cima do que você falou, a hipótese de que o Hezbollah poderia estar desconfiado de que houvesse alguma coisa nos aparelhinhos e, portanto, vamos precipitar tudo isso. É interessante, mas ao mesmo tempo você fala, como é que Israel improvisa uma estratégia? É difícil imaginar isso, mas eu te pergunto justamente sobre os recursos demandados a Israel de 2 frentes de guerra, na medida em que você mesmo diz que não tem fim previsto para Gaza, para a situação em Gaza. Os recursos são suficientes, a sociedade israelense está disposta a paralisar tudo, parar a vida, parar a economia, porque tem um desgaste nesse sentido para enfrentar essas 2 guerras? Essa é uma ótima pergunta, e a verdade é que a sensação que eu tenho hoje, né, é que a oposição que o próprio exército fazia a iniciar um confronto militar com o Hezbollah antes que o confronto em Gaza fosse terminado, ela praticamente não existe mais. Ou seja, o próprio exército já incorporou a ideia de que esse ataque ele é necessário para restabelecer a tranquilidade no norte do país e que não existe outra maneira de resolver essa questão. E a gente vê hoje os 2 principais líderes
da oposição israelense, o Yair Lapid e o Benny Gantz, respaldando as ações, se não do governo, o Yair Lapid sempre evita respaldar o governo, mas respalda as ações militares, e o Benny Gantz respaldou o governo, ou seja, a própria oposição ela embarcou nessa ideia de que é fundamental uma ação militar para restabelecer a tranquilidade e o retorno dos moradores às suas casas no norte do país. Então, a população israelense, por mais que esteja cansada, por mais que haja uma forte pressão pelo retorno dos reféns e que geram manifestações com centenas de milhares de pessoas em Israel constantemente, por mais que, em sua maioria, já diga nas pesquisas que quer um cessar-fogo na faixa de Gaza e que desaprova o governo, a população entende que esse é um confronto justo e que já deveria acontecer em algum momento. É uma questão de mais de quando do que de si. Então, a população admite a possibilidade de que, bom, se o timing correto para que esse confronto seja realizado é esse, então não tem o que fazer. Enfim, esse é o pensamento, pelo que eu posso entender agora, nesses dias, de uma espécie de consenso da sociedade israelense. Eu, particularmente, não acho correto. Eu acho que ele se baseia numa premissa de que o Hezbollah vai seguir o roteiro escrito, de que o golpe militar vai ser forte o suficiente para que eles recuem, quando a gente não tem precedente de nenhum desses grupos que são tidos em Israel como jihadistas, o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, de recuar frente a um ataque poderoso. Eles só param os confrontos quando efetivamente há uma negociação de cessar-fogo, onde eles saem também ganhando. Agora, Miragaia, você falou da avaliação da população diante dessa ofensiva militar contra o Hezbollah. Qual é a avaliação hoje da população sobre Netanyahu? Qual é o respaldo que Netanyahu, como figura política, tem da população de Israel? O Netanyahu, nas pesquisas sobre aprovação, ele não chega aos 30% de aprovação quando perguntado em praticamente todos os institutos de pesquisa. E nas pesquisas que avaliam cadeiras no parlamento, o bloco do Netanyahu, que hoje conta com 64 cadeiras, dificilmente chega às 53, 54, que não são suficientes para que a próxima coalizão seja formada. Ele não conta com a confiança popular. Diversas pesquisas feitas por canais de televisão, por jornais escritos, constantemente perguntam à população o que move os interesses do Netanyahu. São os interesses pessoais ou são os interesses nacionais? E praticamente em todas as pesquisas, a vantagem dos interesses pessoais do Netanyahu nesse questionamento é muito maior do que a dos interesses nacionais. Ele não goza de aprovação popular, mas ele consegue sustentar ainda a coalizão sem cair. E isso, obviamente, se explica pelo fato do país estar em guerra, da gente ter ainda muitas pessoas servindo como reservistas, e também por conta do fato dele ter uma coalizão coesa, ideologicamente homogênea em diversos aspectos, e que entende que no momento que esse governo cair, todos esses partidos vão passar a ser oposição. Então, eles precisam sustentar o governo o maior tempo possível. Mas se ele tem respaldo para iniciar, por exemplo, uma guerra regional que envolva o Irã, ou os proxies do Irã no Iraque, na Síria, no Iêmen, ele não tem. Mas, mesmo assim, ele governa o país como se tivesse. Ele vai bancando, né? Ele vai jogando fichas nessa aposta arriscada. João, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto, mais uma vez, fazer esse relato vivo, né, de quem está aí sob praticamente o bombardeio. Desejo que você e sua família estejam em segurança no abrigo mais ao sul que vocês obtiveram aí na casa do sogro. Um grande abraço para você, João. Obrigado, que a gente tenha logo tranquilidade e paz para todo mundo. Até a próxima. Obrigado, Miragaia. Um abraço.